E o lema do vídeo de hoje é: o pobre não tem um dia de paz. E aí, gente, tudo bem? Espero muito que sim. E é aquilo, pega a pipoquinha e bora começar esse vídeo. Hoje eu vim contar pra vocês um vídeo de perrengue dos brabo. Vocês ainda vão me ver muito aqui falando sobre planejamento de viagens e sobre como isso é importante, como isso evita justamente o que eu vou trazer pra vocês. Mas às vezes não é tão evitável assim. Então eu vou justamente contar pra vocês a história do maior perrengue que eu já passei em viagem, porque olha, foi um sufoco, eu achei que não ia chegar. Se você não me conhece, meu nome é Raíra e eu tenho esse canal aqui. Eu tô voltando depois de 2 semanas sem postar como nada tivesse acontecido, mas enfim, vamos ignorar essa parte. Tenho esse canal aqui pra falar sobre viagens, compartilhar dicas, falar sobre como vocês podem viajar mais gastando menos. Meu objetivo aqui é que as pessoas possam aprender com as minhas experiências, aprender com as minhas dicas e ser útil de alguma forma. Então, caso você goste desse tipo de conteúdo, já vou pedir pra você se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito a trazer conteúdo aqui. Bora lá então, que eu sei que vocês querem falar é de perrengue, que vocês gostam de ver os outros sofrer, né? Eu sei, eu também gosto. Vamos lá. Como eu contei, vai ser o vídeo de Ilha Grande, o perrengue de Ilha Grande que eu comentei no outro vídeo. Se você não sabe de que vídeo eu estou falando, eu vou deixar ele aqui linkado no chart. Eu já postei um vídeo sobre o roteiro de Ilha Grande, que inclusive sugiro que vocês assistam, porque lá é lindo, é muito legal, compartilho algumas dicas de viagem que acho que vai ajudar bastante. Então assiste lá. E esse vídeo aqui é o vídeo do perrengue, pra falar que eu me fudi. Então vamos lá, como mencionei no vídeo, eu saí daqui de Vitória e fui pro Rio de Búzios. O Búzios parou no Pão de Açúcar e a gente teve que pegar um Uber até a rodoviária. E aí, essa já foi a primeira parte do perrengue. Chamamos o Uber, entramos, tudo certo. E, gente, o Rio de Janeiro estava simplesmente um caos. Porque eu contei pra vocês, né, que a gente foi no carnaval. Então, assim, foi o primeiro dia do feriado, assim, todo mundo, o dia que as pessoas estavam chegando, de fato, nossa, tudo fechado, várias vias, justamente porque ia ter o desfile, né, de carnaval, então tava a cidade toda assim, uma zona, bagunçado mesmo. E aí foi uma luta pra achar Uber, a gente pagou caro, demorou e estávamos assim, com um horário muito apertado. A gente tinha 1 hora de diferença, o nosso ônibus chegou um horário, a gente tinha ali 1, 2 horas de folga, não lembro exatamente quanto tempo era. E aí, ok, estávamos lá filmando, aproveitando, relaxadas, que tínhamos chegado no Rio, tinha dado tudo certo na viagem. E aí, aconteceu. Lá no Rio, quando o Uber foi deixar a gente na rodoviária, ele falou assim: olha, eu vou deixar vocês ali na parte de trás porque aqui não pode parar, na entrada principal da rodoviária. Então imagina assim, aqui era a rodoviária, aqui era a via que a gente tava passando. Então ele falou que a gente ia passar por aqui, ele falou que ia deixar a gente aqui nessa pista. Ok. Ah, um detalhe, o cara carioca, eu conheci ali, né? E aí, o que aconteceu? Ele tava aqui, foi fazer isso que ele foi virar, não podia virar pra cá. E ele teve que ir reto. Só que vocês sabem o que tinha reto? Um viaduto. E era um viaduto que ele não tinha fim. Não tinha fim, não acabava o viaduto. E assim, a gente tava... O nosso ônibus ia sair 9 horas. Eu lembro que isso era, sei lá, 8h40, 8h45, 8h30. A gente tava atrasado. E tinha um trânsito, uma fila pra chegar na rodoviária. Quando a gente olhou, porque nisso a gente tava no viaduto, a gente pegou e subiu. Quando a gente olhou pra baixo, que o Uber falou que era por ali que a gente ia ter que passar, a gente olhou uma fila quilométrica, a gente falou, não vai dar, a gente vai perder o ônibus. Aí a gente falou com o moço, moço, pelo amor de Deus, a gente vai perder o ônibus, faz alguma coisa aí. Só que a gente tava no meio do viaduto e já tinha passado há um tempo a rodoviária, e nisso passou uns 2 minutos. Mas a gente pensa, uns 2 minutos de carro já é muitos minutos andando, né? E nisso a gente conversando e o cara indo, pegou a primeira e foi. Nossa! E aí ele falou, bom, eu vou deixar vocês aqui num canto, num lugar aí, vou pegar uma saída aqui, vou deixar e vocês vão andando até a rodoviária. Eu falei, é isso aí, cara, faz isso que você é 10. Largou a gente no meio da rua, numa região um pouco perigosa. Eu já morei no Rio de Janeiro, então eu sei que ele não é uma região muito legal. Tava de manhã, mas ainda assim eu tava muito apreensiva. Eu olhava pro João, meu namorado, que foi quem viajou comigo, quem tava comigo, eu olhava pro João e eu falava, misericórdia, muito perigoso aqui, vambora, e eu nervosa, e eu, meu Deus, o ônibus, e aí não conseguia carregar as malas, e aí assim, o Uber desceu e a gente levou uns 10 minutos andando, até que foi relativamente perto, mas gente, pensa, a gente tava numa tensão, eu estressada, porque achava que já ia perder o ônibus, que ia dar tudo errado, porque eu sou assim, nossa, eu sou péssima. Chegamos na rodoviária,
respirar aliviado? Ainda não, porque a gente ainda tinha que o quê? Imprimir os tickets pra apresentar no ônibus. Porque a empresa que a gente comprou, a Costa Verde, inclusive me perguntaram no Instagram qual era a aviação que fazia esse trajeto, a aviação Costa Verde, que foi a que a gente comprou. E essa aviação tinha que imprimir, não tinha o bilhete digital, tal qual os Neandertais, né? Enfim, e aí tinha que imprimir. Então a gente chegou lotada a rodoviária, parecia um caos, assim, The Walking Dead total. E a gente procurando pra ver. Conseguimos imprimir e aí fomos pra pegar o ônibus. Quando a gente foi pra pegar o ônibus, era uma plataforma lotada. Cadê o ônibus? Deu 9 horas, não chegou o ônibus. 9h10, não chegou o ônibus. 9h20, não chegou o ônibus. O ônibus atrasou. E nisso, gente, pensa que a gente já estava viajado há sei lá quantas horas, que a gente saiu na noite anterior, já era 9 horas do dia seguinte, ou seja, já tinha 12 horas que a gente estava viajando. A gente ainda tinha mais umas 2 horas de viagem, que eu lembro que foi algo mais ou menos nesse sentido. Cheia de mala, eu tava com dor, porque eu tava com bolsa, porque a gente tava indo pra passar alguns dias, então levamos uma quantidade considerável de coisas. Então, assim, já tava num estresse e o ônibus não chegava e não tinha lugar pra sentar. Acabou que a gente fez até algumas amizades lá, pessoas que a gente conheceu e que depois a gente encontrou lá na Ilha Grande, pessoas que já estavam indo pra lá mesmo. E essas pessoas foram importantes. Por quê? Eu vou explicar. Ah, inclusive a gente encontrou uma menina daqui. A gente roda pra encontrar o povo daqui, do Espírito Santo, de Vila Velha. Ela tava lá, na rodoviária no Rio de Janeiro. Ok, chegou o ônibus, nos acomodamos, com 1 hora de atraso o ônibus chegou praticamente, eu lembro que a gente saiu de lá, acho que era 15:10. Fomos. Aí a gente pensou o quê? Vamos respirar aliviados, né? Respiraremos aliviados. Respira, vamos dormir aqui, enfim, só aproveitar a chegar. E aí tava previsto pra gente chegar, acho que umas 11 e pouco, não lembro. Na verdade era pra gente chegar 10h30, 10 horas, não lembro, eu sei que a gente tava bem atrasado, saiu bem atrasado. E aí, quando a gente menos espera, tá lá eu dormindo lá, tudo certo, acordo, uma movimentação. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Olhei no meu celular, era 11 e pouco, falei, mas ué, achei que a gente ia ter chegado nesse horário, né? Quando a gente pensa que não, o ônibus quebrou. Sim, o ônibus quebrou. O ônibus quebrou. Simplesmente. Eu olhei para aquela situação e falei, bom, largaram a gente no viaduto, a gente quase perde o ônibus quebra. Olha, gente, vou te contar um negócio, que o ônibus quebrou. Daí, tinha uma pessoa dentro do ônibus que ela morava em Ilha Grande e ela falou que a gente estava perto, que se a gente pedisse um Uber até Conceição de Jacareí, que foi da onde a gente pegou a nossa balsa. Balsa não, a travessia, né? Que eu vou contar dessa história agorinha, vocês vão ver que o perrengue não acabou. O perrengue não acabou. A gente pediu um Uber, rachamos um Uber com outros 2 capixabas que também estavam no ônibus. A gente rachou um Uber até o cais, que a gente poderia pegar essa travessia, essa barca, enfim. E aí, lembra que eu falei lá no outro vídeo, não sei quem assistiu aí, que você chega lá e vem um monte de gente perguntar, porque é normal, né, de local turístico, a galera sabe que você tá ali porque você precisa atravessar pra Ilha Grande, a maioria das pessoas, né? E aí já chega um monte de gente falando, não, vem comigo, que comigo é mais barato, que não sei o que, não sei o que lá e tal. Eu sei que a gente pegou um lá e foi no que vendeu o melhor peixe dele. Só que foi o peixe que ele vendeu bem, porque de serviço mesmo, a gente foi... Pegamos e a gente estava num grupo maior. Eu vou botar aqui no vídeo, vocês vão ver que tinham mais pessoas que a gente foi catando pelo caminho. Você conhece uma pessoa na rodoviária, outras pessoas estavam no ônibus, teve a galera que a gente rachou o Uber, né? Então, várias pessoas chegando na Ilha Grande também. Então, você vai formando meio que grupos. Quando você vê tem um monte de gente assim atrás de você, vocês estão resolvendo pepino junto, porque tá todo mundo no mesmo barco. E aí, era essa situação. Estávamos todos no mesmo barco. Literalmente, que barco que era esse? O cara falou assim, vem. E tem um cais lá que você pode pegar a sua embarcação, um cais oficial. E aí a gente viu que ele foi para o outro lado. Eu tava pensando, bom, às vezes o cara é foda, tem um cais que é só dele. O cais é dele. Chegamos, demos de cara com o quê? Com uma praia. Falei, ué... Aí ele falou assim, bom, rapaziada, eu vou só pedir pra vocês, né, tirarem aí quem tiver de tênis, tira o tênis, quem tiver de calça, sobe a calça, porque vai molhar. E aí eu fiquei, vai molhar? Eu não tava preparada pra molhar. E eu falei, bom, né, tá na chuva, né, que vocês já sabem.
Tiramos tudo, tênis, e a gente atravessou a praia. Cheio de mala, um grupo de 6 pessoas atravessando uma praia e ninguém tava entendendo nada. O perrengue, chique, tendo que levar as malas. A minha mala tá pesada pra cacete. Fala oi, galera! Os perrengues, o outro já tá na cerveja. Esse povo tudo de Vitória, que a gente sai de Vitória, mas enquanto é capixaba aqui. Ó, vou te contar um negócio. Aí a gente tá com as malas, com tudo. Ó. Quando eu avisto de longe, e vocês vão ver isso no vídeo que eu vou botar, olho de longe, avisto o tal do barco que iria nos levar para a Ilha Grande. Era uma embarcação, gente, que não parecia muito confiável. E a gente tava embarcando na própria praia. Tava uma coisa parecendo meio clandestina, entendeu? Que a gente tava meio correndo, tava ali a galera, ninguém não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí a gente foi subir no barco. Antes da gente subir, a gente viu uma onda que, assim, logo quando a gente chegou, o tempo não tava tão incrível assim. Fizeram dias muito bonitos de sol depois, mas no momento que a gente chegou, tava meio nublado, meio chovendo. E aí, tava meio agitado o mar, né? E aí tava aqui assim, pensa, tava aqui o barquinho na ponta da praia, da areia, do lado da criança aqui, dos banhistas, tudo ali, uma coisa só. E aí, veio uma onda e meio que não é que derrubou o barco, mas o barco tava aqui, a onda fez assim, pá! E ela quebrou em cima do barco e do barqueiro. O cara ficou ensopado e tava todo mundo assim... O que tá rolando? Tinha uma galera, o casal de capixabas que a gente dividiu o Uber, eles já tinham ido pra Ilha Grande uma vez e eles estavam, na verdade eles já tinham ido mais de uma vez, eles falaram que acho que era a terceira vez que eles estavam indo pra lá. Eles estavam olhando assim, estavam com a cara meio, não foi isso que a gente fez da última vez. E aí a gente perguntava, eles falaram que não era assim da última vez, mas... Enfim. O barco, tem 10 pessoas naquele barco ali. Tô tentando embarcar ali. É igual uma dança, por relaxa. Gente, olha isso, olha essa situação. A gente quis economizar e não deu certo. Ah, eu tinha que ter filmado ela entrando no barco, tava muito bom. A gente segue na luta tentando chegar. Estamos todos aqui, reunidos nesse momento. Vamos estar lá na frente, dá um beijo. Tomando conta das malas. No final a gente chegou, mas o barco ia batendo, não parecia seguro, tá, gente? Eu não sei se existe alguma associação marítima de lá, deve ter com certeza alguma coisa que é licenciado, mas a gente foi no que era um pouco mais barato e eu acho que com certeza era clandestino. Mas foi perrengue atrás de perrengue, e pra subir no barco foi difícil, pra descer do barco foi difícil, que a gente também desembarcou na praia, foi perrengue atrás de perrengue, até finalmente a gente chegar, foi uma saga pra chegar. Até por isso que eu falei que tinha que ter um vídeo só disso, só desse perrengue, porque olha, contando assim, hoje em dia a gente dá risada, mas no momento a gente tava tão cansado, eu sei que a gente foi chegar em Ilha Grande, já era assim, meio-dia, 1h, era 1h na verdade, eu acho, quando a gente chegou, então a gente passou assim, mais de 12 horas viajando. Na verdade, muito mais que isso. Foram, nossa, enfim. Perrengues estão aí para a gente aprender com eles. Então foi isso, gente. Esse foi o perrengue de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se divertido um pouco com o rido da tragédia alheia, porque quando não é com a gente que é bom, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço para se inscrever no canal e eu volto semana que vem com mais um vídeo. Tchau, valeu!